Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa pílula de hoje tem como objetivo principal reforçar a necessidade de construção de espaços amplos e seguros de diálogo a respeito da saúde mental nos ambientes de trabalho. Bom, em que contexto eu estou dizendo isso? Nós temos estatísticas que demonstram a gravidade dos quadros de adoecimento psíquico nas organizações. São estatísticas que nem são tão atuais, elas já vêm de alguns anos. Tanto a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, quanto a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já vem apresentando dados há mais de 5 anos que indicam claramente que o adoecimento psíquico se constitui como uma das principais causas de afastamento no ambiente de trabalho. E essas estatísticas, que já eram muito grandes, e você pode ter acesso a elas na descrição desse vídeo, elas tiveram um aumento exponencial após a pandemia da Covid-19. Aqui no Brasil, por exemplo, no ano de 2020, o INSS registrou um aumento superior a 25% na concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez com motivo relacionado ao adoecimento psíquico, motivos relacionados à saúde mental dos indivíduos. Bom, esse quadro alarmante é facilmente perceptível por todos nós. Temos sim os números trazidos por órgãos nacionais, por órgãos internacionais, muitas estatísticas a respeito do tema, mas nós estamos falando sobretudo de vida real. Hoje em dia é muito raro nós nunca termos sofrido por algum sintoma relacionado à saúde mental ao longo da vida, ou não termos algum parente, algum familiar, algum amigo próximo que efetivamente já tenha adoecido e já tenha se afastado do trabalho em virtude de problemas relacionados à saúde mental. Então, as consequências, elas são muito fortes para os indivíduos nessa questão de saúde, mas existem também consequências muito sérias relacionadas à organização do trabalho. Então, nós precisamos ter isso em mente. O afastamento do trabalho por motivo de saúde mental constitui tanto um problema individual, um problema relacionado à saúde do indivíduo, como um problema relacionado à organização do trabalho. É um problema também de gestão. Nos dias de hoje, diante de tudo que nós temos vivido, de todos os casos, todas as notícias a que nós temos acesso, não dá mais para retirar o trabalho do debate quando o assunto é saúde mental. O trabalho ele exerce um verdadeiro protagonismo na vida das pessoas, podendo tanto ser uma fonte de satisfação, de realização e de felicidade, como ser uma fonte de angústia, de sofrimento e também de adoecimento psíquico. Um ambiente de trabalho tóxico, em que ocorrem casos de assédio moral, de assédio sexual, de assédio organizacional, entre tantos outros riscos psicossociais que nós vamos abordar ao longo dos próximos vídeos, o trabalho ele pode tanto desencadear um processo de adoecimento psíquico, quanto potencializar um quadro de adoecimento pré-existente. Mas como o trabalho também é uma fonte positiva para a saúde mental do indivíduo, ele pode se constituir como um poderoso aliado na prevenção do adoecimento e na recuperação das pessoas. Mesmo sendo muito clara e cientificamente comprovada essa influência que o trabalho exerce na saúde mental das pessoas, seja positiva ou negativamente, ainda existe um tabu muito grande para se falar sobre o tema abertamente nos ambientes de trabalho. Eu digo isso por vivência, por experiência própria. Diante de uma notícia de adoecimento psíquico, de afastamento do trabalho por saúde mental, nós vemos muitas reações silenciosas, como se houvesse uma proibição para se tocar naquele assunto. Temos reações também de rótulos, reações de estigma, de preconceito, relativizando aquele problema sofrido pela pessoa, como se aquilo não fosse importante. Ah, foi afastado por saúde mental. Ah, essa pessoa não quer trabalhar, essa pessoa está de frescura, está de mimimi. A gente sabe que na realidade esse tipo de reação existe e só faz com que o estigma relacionado à saúde mental cresça. Esse estigma traz sérias consequências, tanto para aquela ou para aquelas pessoas em situação de adoecimento, pois elas passam a se sentir incapazes, incompetentes, fracassadas, e também traz uma consequência para aquelas pessoas que estão presentes, que elas acabam trabalhando muitas vezes adoecidas para não terem esses mesmos rótulos empregados sobre si. Esse estigma tem nome, psicofobia. É um preconceito irracional, como tantos outros preconceitos que nós temos, infelizmente,
muito presentes ainda na nossa sociedade. Bom, e o que fazer para combater esse preconceito, esse estigma, essa psicofobia? O primeiro passo é o mesmo a ser dado contra qualquer outra forma de discriminação. Nós precisamos reconhecer que existe um preconceito em relação à saúde mental nos ambientes de trabalho. Ao abordar esse estigma abertamente, nós poderemos construir um espaço seguro para aumentar a conscientização e a educação em relação à saúde mental. Precisamos quebrar esse tabu. Para refletir, como que esse tema é abordado na organização que você atua? Deixe seu comentário. Um abraço, obrigado.